Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou Maria Eduarda Codinotti, bacharel em História pela Universidade Federal de Santa Maria e licencianda pela mesma instituição. O episódio de hoje será a respeito da minha pesquisa sobre o mito sumério, a descida de Nana ao mundo dos mortos, que resultou em meu trabalho de conclusão de graduação do bacharelado em História e foi orientado pela professora doutora Semira Miscorsi, tendo como título Descendo ao Abismo, a descida de Nana ao mundo dos mortos a partir da mitologia da morte e do luto na antiga Suméria. A Descida de Nana é um documento produzido por volta do segundo milênio antes da Era Comum com autoria desconhecida. Os manuscritos que contêm essa narrativa foram encontrados em escavações arqueológicas durante os séculos XIX e XX, nas regiões de Nippur e Ur. A partir dos achados, o pesquisador Samuel Noah Kramer organizou e traduziu os manuscritos. Mais tarde, o documento foi revisado e publicado, salvo as 20 linhas finais, que estão degradadas demais para serem interpretadas. A história apresentada nos manuscritos relata a viagem da deusa Inanna ao mundo dos mortos para participar do funeral do esposo de sua irmã, a deusa Ereshkigal. Entretanto, é revelado que o motivo da viagem é outro. Inanna deseja assumir o governo do mundo dos mortos para si, mas devido à sua ambição, ela acaba sendo condenada à morte pelos juízes do mundo inferior e seu corpo fica pendurado em um gancho. Uma serviçal de Inanna, previamente orientada pela deusa, ao perceber que sua senhora não havia retornado, inicia uma série de rituais e lamentos. Após, ela busca o auxílio dos deuses. De início, suas súplicas são recusadas. Porém, o deus Enki, tocado pela desgraça que acometeu Inanna, decide ajudar, criando dois seres que vão até o mundo dos mortos e, ao encontrarem com Ereshkigal, ganham sua confiança e respeito. Desse modo, o corpo de Inanna é entregue a eles, que usam a erva e a água da vida para reviver a deusa. Porém, é avisado que se quiser viver, Inanna precisa encontrar um substituto que ocupará o seu lugar no mundo dos mortos. Em sua jornada pela Terra, Inanna encontra diversos servos extasiados com seu retorno. Por isso, decide poupá-los da condenação à morte. Para a infelicidade de Inanna, quando encontra seu esposo, o deus do Muzi, ela percebe que este não parece ter passado pelo luto de sua morte. Sendo assim, ela o condena como substituto. A partir desse momento, as linhas ficam fragmentadas, pouco a gente pode entender sobre o que se passa, mas fica claro o arrependimento imediato da deusa, e a solução encontrada para resolver o problema é colocar um segundo substituto, a irmã de Dumuzi. Agora, cada um ocuparia apenas metade do ano o lugar de Inanna no mundo dos mortos, e a outra metade poderiam passar no mundo dos vivos. A partir da análise desse poema, A Descida de Nana ao Mundo dos Mortos, o objetivo da minha pesquisa foi compreender as experiências históricas elaboradas a respeito da morte na Suméria, no segundo milênio antes da Era Comum. Para isso, eu procurei compreender os eventos históricos pela ótica de uma historiografia voltada para as relações culturais da sociedade, visto que, através da análise da descida, é possível resgatar no texto partes palpáveis da sociedade suméria através dos vestígios materiais e imateriais, para então encontrar conexões condizentes com a realidade suméria, tendo em vista os objetivos da pesquisa. Entretanto, para chegar à análise do mito, eu precisei passar por algumas etapas. A primeira delas foi entender quem eram as personagens da minha história. A descida é uma narrativa voltada para a trajetória de algumas divindades. Sendo assim, busquei entender qual era a visão que os sumérios tinham sobre seus deuses. Segundo Simone Dupla, para os sumérios, abre aspas, como senhores absolutos, os deuses regiam a seu bel prazer, a orquestra do mundo terreno. Promoviam guerras, discórdias, festas, prosperidade ou destruição. Possuíam características demasiado humanas, amavam, odiavam, tramavam sua ascensão ou queda de outros deuses, violentavam, matavam seus pais, possuíam vários amantes, sofriam doenças, mas tudo em um grau superlativo. Fecha aspas. Partindo desse pressuposto, fui em busca das divindades principais da história e fui capaz de perceber, tanto no mito quanto na historiografia, as características humanas superlativas marcadas pela pesquisadora. A deusa Inanna, por exemplo, é a divindade feminina mais importante da Mesopotâmia. Durante o governo neo-sumério, seu culto foi difundido em larga escala entre os governantes. Ela era associada com o planeta Vênus e definida como uma deusa de personalidade forte, responsável pelo amor, sexo, reprodução, guerra e conquista. Sua personalidade marcante pode ser percebida em alguns trechos do mito,
como nos trechos a seguir que serão lidos pelo Lucas. Quando Inanna chegou ao Palácio Ganser, empurrou os portões do mundo inferior brutalmente. Ela gritou no portão do mundo inferior: "Abra, porteiro, abra, abra, Net, abra, estou sozinha e desejo entrar." Ela olhou para ele, era o olhar da morte. Ela falou a ele, era a fala da raiva. Ela gritou com ele, era o grito da culpa. "Quanto tempo ainda levará? Leve ele embora." A divina Inanna entregou Dumuzi o pássaro em suas mãos. A irmã de Inanna é Ereshkigal, a senhora do mundo dos mortos. Como bem diz o nome, vivia no mundo inferior, seu culto era pequeno, mas, mesmo assim, era muito popular em mitos. A relação das irmãs pode ser entendida como um espelho. De um lado temos Inanna, que representa a vida, e Ereshkigal, a rainha de um mundo infértil e deprimente. Já o deus Dumuzi, o esposo de Inanna, era uma divindade associada ao pastoreio. As primeiras histórias a seu respeito são complexas e tendem a variar bastante. Durante o período neo-sumério, o deus era comumente mencionado na tradição votiva, hinos e textos religiosos. O nome de Dumuzi e de sua irmã Gestiniana, que divide a estadia no mundo dos mortos com ele, também podem ser encontrados em histórias sobre os deuses que habitam o mundo dos mortos. Sabendo quem eram os deuses citados no poema, a próxima etapa da minha análise foi entender o que era um mito e como a minha fonte podia ser categorizada dentro dessa ideia. Segundo Boterreau, o mito é a imaginação calculada, construções da mente para responder a alguma dúvida coletiva, como que acontece quando morremos. Além disso, o mito é atemporal. É difícil precisar quando e onde especificamente cada evento narrado em um mito aconteceu, devido às disparidades de mecanismos utilizados para contar o tempo e o espaço. Sendo assim, ele não necessariamente vive hoje para provar a existência de algum lugar em específico, mas sim para oferecer alguma lição sobre a sociedade. O mito não precisa ser questionado a respeito de veracidade de eventos. Os questionamentos e informações que são encontrados nesse tipo de fonte, que remontam passados verossímeis, são diferentes. As respostas às nossas perguntas estão nas representações dos personagens, lugares, eventos ou na mensagem que se busca passar. O mito, enquanto documento, também é literatura, e por isso é subjetivo. Foi escrito por humanos inseridos em sociedades ímpares. Isso nos oferece uma nova perspectiva ao mito. Ele não é uma mentira, e não precisa ou pode ser superado pela ciência. O mito existe por si só. Não precisa de comprovação para se sustentar. Boterreau também acredita na existência de uma mitologia da morte, termo que utilizei para categorizar minha fonte enquanto mitologia. Assim, segundo Boterreau, abre aspas, é por isso que aqui eu falo de mitologia da morte e entendo por essa frase a totalidade de respostas dadas pelos antigos mesopotâmicos aos paradoxos que surgiam em suas mentes e surgem nas nossas hoje em dia, antes da irrevogável morte. Fecha aspas. A descida de Inanna também pode ser considerada um mito de catábase, isto é, histórias que contam a viagem ao mundo inferior por alguma personagem exemplar e especial, geralmente deuses, semideuses ou heróis, que se encontram vivos e buscam por algo ou têm algum objetivo em mente. Além disso, o protagonista faz a viagem com a intenção de retornar ao mundo dos vivos. Existem diversos mitos de catábase na literatura dos povos antigos. Essas histórias geralmente envolvem uma viagem não convencional que leva até um portal que separa o mundo dos vivos do habitado pelos mortos. E como a viagem é desafiadora, apenas personagens extraordinários podem realizá-la. É por esse motivo que os protagonistas são heróis ou divindades. É comum a presença de uma porta, rio ou barqueiro com um obstáculo. As catábases podem tentar influenciar os ouvintes a se comportarem de uma maneira específica e também auxiliar no desenvolvimento de imaginários a respeito do mundo inferior, como forma de estabelecer conceitos e narrativas a respeito das tradições, ou como uma forma de debate ou esclarecer consenso sobre algum assunto importante na sociedade. Por fim, na minha pesquisa, busquei compreender como os sumérios entendiam a morte. O que é a morte e qual o objetivo pelo qual morremos são perguntas atemporais, e cada sociedade buscou respondê-las à sua maneira. Os sumérios procuraram compreender esse fenômeno inevitável que ocorria em sua perspectiva, devido a uma decisão do deus Enki, que definiu dois momentos da existência humana.
O primeiro momento existia para que os sumérios servissem aos deuses, e o segundo momento era quando se morria e restava apenas uma entidade que talvez possamos definir hoje como espírito. A morte era, assim, uma passagem entre os deuses do acima e os deuses do abaixo, ou seja, significava a vontade dos deuses. Todavia, existem outros questionamentos importantes, como o que vinha depois que alguém deixava o mundo dos vivos, e é por isso que os mitos e narrativas são importantes. Eles preenchiam essas lacunas ao relatar histórias que envolviam elementos antes desconhecidos ou questionados. Quando alguém morria, o corpo passava pelo processo de decomposição até que restassem somente os ossos. Já uma espécie de alma era introduzida através da terra, para um novo ambiente, onde passaria o resto da sua existência, o mundo dos mortos. Segundo a historiografia, os dois elementos mais importantes desse processo são o enterramento e os deveres da família com o falecido e a vida no mundo dos mortos. O local de enterramento correto era essencial. Tradicionalmente, os corpos estavam sempre cobertos e eram enterrados em trincheiras, tumbas ou cavernas, geralmente na casa paterna. Era bastante comum realizar enterramentos junto às casas, em um cômodo específico. Após o funeral, os membros da família continuavam a ter algumas responsabilidades com o morto, que agora habitava o mundo dos mortos e passava por necessidades eventuais, que eram sanadas com comida e bebida, algumas vezes ao ano. Além disso, acessórios, ferramentas e itens pessoais eram enterrados com o morto, para que ele usasse quando necessário. Quando o falecido chegava ao mundo dos mortos, ele se deparava com uma grande caverna suja e úmida, que continha uma grande cidade murada e protegida. Parecido com o mundo dos vivos, o mundo dos mortos também tinha hierarquia. Os reis permaneciam com seus títulos e, segundo algumas fontes, levavam presentes e oferendas aos deuses quando morriam, para que sua estadia fosse tranquila. No mito, percebemos que existe uma preocupação da deusa Inanna com os rituais pós-mortem, ao orientar sua cortesã Ninshubur, como podemos ouvir nas passagens que serão lidas pelo Lucas. A sagrada Inanna disse a Ninshubur: venha, minha fiel cortesã Diana, minha cortesã que profere honestas palavras, minha acompanhante que profere palavras confiáveis. Nesse dia, descerei ao mundo inferior. Quando lá eu chegar, chore por mim nas ruínas da colina. Toque o tambor no santuário para mim. Vigia a casa dos deuses por mim. Lacere teus olhos por mim. Lacere teu nariz por mim. O manuscrito de sonho. Em público, lacere tuas orelhas por mim. Sozinha, lacere tuas coxas por mim. Como uma miserável, veste apenas um único traje e sozinha vai a Eku, a casa de Enlil. Quando entrares em Eku, a casa de Enlil, lamente em sua frente. Pai Enlil, não permita que ceifam a vida de sua filha no mundo dos mortos. Não permita que teu precioso metal toque no solo do mundo inferior. Não permita que teu precioso lápis lazuli rache junto à pedra do pedreiro. Não permita que tua madeira seja cortada junto à madeira do carpinteiro. Não permita que a jovem Inanna seja morta no mundo inferior. Como podemos ouvir, as solicitações de Inanna demonstram a necessidade do lamento, ao pedir a Ninshubur que se comporte de maneira a honrar a deusa, tocando tambor, fazendo vigílias, vestindo-se de maneira simples e desferindo golpes contra si mesma. O conjunto dessas atividades constrói uma representação de luto a partir do entendimento sumério. Já em outro momento, quando as criaturas criadas pelo deus Enki encontram com Ereshkigal, percebemos outro elemento sumério a respeito do luto. Segundo Jacobsen, a deusa Ereshkigal é representada como uma mãe enlutada após a morte de seu filho. Quando as criaturas a encontram e decidem lamentar ao lado dela, elas estão prestando um ato de bondade, algo bastante valorizado na Suméria. Por isso, Ereshkigal aceita devolver o corpo de Inanna ao mundo dos vivos. À medida que Inanna realiza o caminho de volta, ela se depara com diversas divindades secundárias que ficam bastante alegres a vê-la também, como podemos ouvir no próximo trecho.
Quando Inanna deixou o mundo dos mortos, Nuncubura atirou-se em seus pés na porta do Ganges. Ela havia sentado na poeira e vestia roupas sujas. Os demônios disseram a divina Inanna: Inanna, segue para a tua cidade, nós vamos levá-la. A divina Inanna respondeu: esta é minha ministra, que diz palavras justas, minha acompanhante, que fala com a verdade. Ela não esqueceu minhas instruções, ela não negligenciou as ordens que dei. Ela lamentou por mim nas ruínas, bateu o tambor por mim nos santuários, ela caminhou pela casa dos deuses. Por mim, ela lacerou seus olhos. Por mim, ela lacerou seu nariz por mim. Eles a seguiram até a grande macieira na planície de Culapa. Lá estava Dumuzi, trajando maravilhosas roupas e sentado em um maravilhoso trono. Quando comparamos o primeiro trecho, lido pelo Lucas, com o segundo, que relata o momento em que Nana encontra Dumuzi, percebemos que Dumuzi se difere das outras personagens relutadas, pois se veste bem e está sentado em um maravilhoso trono, enquanto os outros vestiam-se mal e sentavam no chão. Segundo Jacobsen, em sua tradução do poema em análise, vestir-se de maneira simples, realizar a automutilação e o toque do tambor são todos elementos característicos do lamento e do processo de luto na Suméria. Por fim, em minha pesquisa, pude concluir que a descida de Nana ao mundo dos mortos me possibilitou compreender com mais profundidade a história da Suméria, a partir das experiências culturais e históricas desenvolvidas a partir da morte. A necessidade de conhecer o desconhecido, movida pelo medo e pela incerteza, levou os sumérios a desenvolver histórias capazes de ocupar as lacunas habitadas pela morte. O luto e o lamento foram fundamentais no processo de desenvolvimento da descida, elementos que estão espalhados por toda a narrativa, cujo objetivo é ensinar o peso que o luto ocupa na sociedade, como foi apontado por Jacobsen. Ao inferir a importância do luto como fenômeno particular de cada indivíduo no tocante aos rituais estabelecidos pela cultura, mas também como uma expressão coletiva, já que o falecido possuía sua própria rede de amizades, família, que lamentavam sua perda em conjunto, prestando apoio reciprocamente. Apesar de nossos paradigmas contemporâneos serem profundamente diferentes da realidade suméria, a morte é temporal e inevitável. Cada cultura desenvolveu seus próprios mecanismos para compreendê-la. A descida de Nana não tinha o objetivo de resolver esse problema, mas sim demonstrar a forma correta de como lidar com a partida de alguém. Existem infinitas janelas pelas quais podemos observar o passado. Espero que o episódio de hoje tenha incentivado os nossos ouvintes a abrirem novas janelas para interpretar o mito, a descida de Nana ao mundo dos mortos, para além da minha própria lente pela qual eu vejo o passado e a Inanna. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Espero que vocês tenham gostado do tema e quem quiser se aprofundar melhor, eu recomendo que baixe meu trabalho de conclusão de graduação, que está publicado na página do Dieman, no academia.edu. O link está na descrição do episódio. Além disso, recomendo que visitem o site da Universidade de Oxford, o ETCLS. Lá está disponível a transliteração do mito e a sua tradução para o inglês, a qual utilizei para realizar a tradução da descida para o português. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui e agradeço especialmente à professora doutora Semira Scorsi e ao Lucas Correia Dias Domingues, graduando em História da UFO, pela leitura dos trechos da fonte. Até mais!